Uma parceria que deu resultado. Conheça agora o trabalho de Recria Pasto, realizado na fazenda Nossa Senhora Aparecida, que fica em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Por lá, os animais contam com a Nutrição Cargill, empresa parceira do SBA. Do estado de São Paulo, na região de Presidente Prudente. No jardim, a bonita imagem da padroeira do Brasil, e o total da terra é de 250 alqueires. Em meio ao verde, o casarão da fazenda que pertence ao criador Gilmar Piton, onde converso com o gerente Marcos Vendrame. Ele me conta que está na direção da propriedade há uma década e que o sistema de produção é com a Recria Pasto e a terminação no confinamento. A origem dos animais é de vários criatórios do Brasil. A gente procura animais de boa genética e, aliado a isso, a gente procurou uma empresa que pudesse nos fornecer um produto de qualidade, que pudesse aumentar a produção. Muito satisfeito com os resultados, ganho de peso e assessoria. A assessoria que ele se refere é o time de profissionais da Cargill. Tem, Marco. Bom dia, tudo bom? Tá. Bom dia. Bom dia. Dos cumprimentos para o pasto, onde está o objetivo da nossa vinda ao criatório: animal e nutrição. O foco é o suplemento que chegou para atender a pecuária, que está cada vez mais exigente. Me refiro ao suplemento mineral aditivado, granulado, protegido da ação da água e da umidade. E foi produzido com a tecnologia Salt, desenvolvida pela Cargill nos Estados Unidos e está há mais de 15 anos no Brasil. Esses animais aí na fase dos 16 aos 18 meses e 20 aos 22 meses estão consumindo a suplementação nos intervalos da pastagem no coxo e a céu aberto. A Eliane Gato, zootecnista e marketing da empresa, indaga o Marcos sobre a eficiência do produto nessas condições. Como que ficou a questão de manejo de coxo depois que vocês começaram a usar o ProBeef Resist aqui na fazenda? Facilitou muito, porque com essa tecnologia a gente não precisa mais de usar o coxo coberto e não tem problema de empedramento por causa das chuvas. O animal continua mantendo um consumo bem regular, mesmo com esse produto após as chuvas, com retenção de água ou com coxo furado que tem o escoamento de água. O produto não perde a qualidade e o animal, independente de mudanças de clima, não deixa de ingerir esse produto. A nutrição tem a finalidade de ajudar o produtor a sair daquela fase crítica da seca, quando o capim está de baixa qualidade, e começar o período das águas com maior ganho de peso na recria. Considerando estas observações, vamos fazer uma conta do ganho médio esperado nas águas? O João Ricardo, com uma boa bagagem na zootecnia, vai ajudar a gente nessa resposta. Vamos supor que um ganho médio no Brasil seria próximo de 500 gramas, cabeça dia. Esses animais suplementados com Resistem tendem a ganhar de 610 a 640 gramas cabeça dia. Nós sempre buscamos trabalhar com produtos que o custo-benefício é favorável. Então, aqui um exemplo de animais que estão recebendo esse produto em meados de outubro, como aqui inicia as chuvas em novembro, nós realmente queríamos ver, numa realidade assim de um capim seco para um capim verde, vamos dizer assim, qual que seria o comportamento dos animais, questão de desempenho. É importante lembrar que a fazenda foi a primeira na região a usar as tecnologias da linha Nutrição Animal Cargill. O reflexo da visão do pioneirismo está calcado numa palavra que para o pecuarista soa como honra: a confiança. Sabe bem disso o representante comercial Cássio Hanagata, que está no projeto da fazenda há 10 anos, quando as porteiras se abriram para a parceria. A confiança, ela realmente vem dentro dos resultados que a gente tem conseguido, né? No dia a dia, vamos falar nos fechamentos, nas estratégias que a gente traça pro ano, né? Então os resultados eles vão vindo juntamente, lógico, com um custo-benefício, né, bem ajustado. Tanto os resultados como os acompanhamentos vão sendo feitos mensais, né? Então, assim, é o acompanhamento no pasto, no confinamento,
gerando números, né, justificando, né, a tecnologia. E o que está bom pode melhorar. Vem aí mais velocidade no ganho de peso e na terminação dos animais. Na tabela de planejamento para 2018, os números vão ganhar reforço no incremento da produção. Sempre de costume, o que foi? Usar uma suplementação aditivada no período de águas e no período de seca um proteinado de baixo consumo, em torno de 1 grama por quilo de peso vivo. Esse ano a gente tem um projeto de abater 300 animais confinados mensalmente. Então, para isso, nós vamos ter que trabalhar, continuamos com aditivado no período das águas, porém no período de secas, onde o ganho de peso cai muito, nós vamos trabalhar com uma suplementação um pouquinho mais alta, já um proteico energético de 3 gramas. A gente tentar manter esse ganho de peso de águas também no período de seca, tentar encurtar esse período de recria, que antes era em torno de 1 ano, a gente vai tentar encurtar isso aí para 8 meses, para conseguir ter essa escala de abate mensal de 300 animais. Hoje a Nutron é essencial na nossa ambição de projeto, é um pessoal que a gente tem muita confiança na assessoria e nos produtos que eles nos fornecem. Fortes pancadas de chuvas, essa é a previsão do tempo para a região centro-sul do país. Juliana Rezende tem as informações. A formação de áreas de baixa pressão próximas do Centro-Sul mantém as instabilidades mais fortes entre a região sul e também na região centro-oeste. É no centro do país onde o solo segue com mais condições hídricas, ou seja, com mais umidade no solo. Os índices alcançam 90% entre Mato Grosso e Goiás e alcançam até 100% em algumas localidades. Para os próximos dias, tem previsão de chuva. A região centro-oeste recebe chuvas fortes entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o volume de água fica entre 50 e 70 milímetros. Na região sul do país também chove, só que com menor volume. As instabilidades na região sul alcançam pancadas e também acumulados de até 30 milímetros em 5 dias. Já na região sudeste, predomínio de tempo mais seco, principalmente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Para os próximos dias, essa chuva agora perde um pouco mais de intensidade no centro-sul, principalmente na região centro-oeste, tanto que o volume de água agora na maior parte do centro-sul fica baixo. Isso porque as instabilidades vão ganhar força lá nas áreas mais ao norte do país. E durante o terceiro e último período, até o dia 11 de abril, tem previsão de chuvas fracas ainda entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As instabilidades ganham força entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais por conta da influência de instabilidades tropicais que seguem concentradas nas áreas mais ao norte do país. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva perdendo intensidade no centro-sul, a umidade do solo deve mais, mas como as seguem ainda muito favoráveis para o setor da pecuária, a expectativa ainda é de cenário otimista para o crescimento dos pastos no centro-sul do país. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que
foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Agora vamos até São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem o valor do dólar desta terça-feira, o fechamento da moeda americana. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O dólar, depois da queda de ontem, hoje reage em alta frente ao real e frente também a uma cesta de moedas aí ao redor do globo. Aqui no Brasil, com a alta, ele chega ao menor patamar do ano, aos R$ 3,33. O mercado atribui essa alta do dólar comercial nesta terça-feira à trégua agora entre a China e os Estados Unidos de uma possível guerra comercial, que era um dos temores aí do mercado financeiro. E aqui no Brasil, o mercado atribui essa desvalorização do real, no caso, a saída do Henrique Meirelles da Fazenda para concorrer ao Planalto, que causa aí uma certa instabilidade, uma certa desconfiança do que será da economia brasileira agora com a saída de Henrique Meirelles do Ministério da Fazenda. A alta do dólar, então, hoje para R$ 3,33 mais 20 é de 0,81%. Então, depois da queda de ontem, o dólar mais uma vez opera em alta frente ao real. Mais uma notícia sobre o mercado financeiro, que é destaque hoje na agência de notícias CMA, é que a JBS deverá fechar praticamente estável no quarto trimestre de 2017, na comparação com o quarto trimestre de 2016. Apesar da recuperação lenta da companhia no Mercosul, a unidade dos Estados Unidos apresenta números positivos, o que ajuda a tornar os números praticamente estáveis, com uma leve alta de 0,18% para 41,705 bilhões de reais. Devolvendo o sinal para Campo Grande, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui de São Paulo. Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigada pelas informações. Combinado, daqui a pouquinho ela volta com os preços no mercado pecuário e também ao preço do milho. Zaidan? Vamos falar de uma parceria recente do Canal do Boi com a Virbac, uma empresa francesa que está no Brasil há décadas e que tem um produto que a gente vai mostrar e tem mostrado na nossa programação, que é o Fosfosal. Veja na reportagem do Kleber Rabelo. Estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac. Nós estamos na estância Pecuária BR. Vamos apresentar um produto para melhorar o ganho de peso do seu animal. Nós estamos num lote, mostrando aqui um lote de animais que já estão adaptados ao terreno. Qual seria o desafio de colocar o Fosfosal já nesses animais que já estão bem tratados, que já estão acostumados, familiarizados com o terreno, Bruno? O grande desafio desses animais agora, daqui para frente, que é um lote destinado à engorda, é reduzir o tempo de pasto e engordar mais rápido. Então, melhorar o ganho de peso desses animais. O Fosfosal ele vai ajudar esses animais, porque ele é um multimineral injetável com uma alta concentração de fósforo. Então, ele vai ajudar esses animais a melhorar o apetite, a absorver melhor os nutrientes que estão na pastagem e no coxo com mineral e reduzindo esse tempo de pasto. Então, a gente recomenda o Fosfosal nessa categoria para estimular o ganho de peso diário desses animais. É importante a gente falar para o pecuarista que está acompanhando que o Fosfosal é um suplemento mineral da Virbac, é um suplemento injetável, traz um ganho expressivo de peso. Foi feita uma pesquisa aí, vocês analisaram, pesaram os animais e houve um ganho de peso diário de 110 gramas, né? Isso, nós acompanhamos trabalhos em todo o Brasil
certo? Publicamos um estudo onde demonstrou que nesses animais, numa fase de adaptação ou no animal que já está a pasto, adaptado, quando suplementado com fosfosal, apresenta um ganho superior em média diária de 120 gramas a mais. Então é um produto que se paga e uma tecnologia muito lucrativa para o pecuarista. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Conhecemos aí o fosfosal da Virbac, um investimento que vale a pena para você, pecuarista, que quer aumentar o desempenho e o ganho de peso do seu animal. Kleber Rabelo para o SBA. Tá certo, dado o recado, Kleber Rabelo aí falando sobre o fosfosal. Para falar um pouquinho mais sobre esse produto e também da Virbac, empresa agora parceira do SBA, eu estou aqui com o médico veterinário e gerente também técnico de vacinas da Virbac, Giovanni Pastre. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente começa falando sobre essa parceria importante com o SBA, Virbac e SBA, né? Isso aí, a Virbac é uma empresa francesa que tem 50 anos, está completando esse ano no mercado, e a gente está aqui no Brasil já há 30 anos, e a gente viu a necessidade da gente estar conseguindo chegar mais até o consumidor final, até o pecuarista realmente, que é quem vai ser o decisor na utilização dessas tecnologias. E a gente viu no canal do Boi que é uma ferramenta para a gente conseguir levar essa informação até o pecuarista e conscientizar ele da importância de estar utilizando produtos de mais tecnologia, que isso respalda numa maior rentabilidade da pecuária. Com certeza. E a gente acabou de ver aí com a funcionalidade do fosfosal, né? Um dos produtos desenvolvido pela Virbac. Mas o pecuarista hoje ainda tem desafios, né? Desafios de manejo, nutricional e também sanitário, não é mesmo? Com certeza. Hoje, se a gente fosse analisando a reprodução dos animais, que é o que determina muitas vezes o lucro, uma fazenda de cria, o que determina é a taxa de natalidade que a gente consegue obter no decorrer do ano, né? Então, se a gente pegar hoje a média a nível de Brasil, a gente tem, por exemplo, de 100 vacas, a gente tem em torno de 70 bezerros nascidos. E aí a gente tem 30 vacas que não pariram. E aí a gente, muitas vezes, analisando as diferentes fazendas, diferentes locais, a gente vê que tem envolvido desafios nutricionais, desafios de manejo e desafios sanitários, né? E aí a gente tem alguns produtos que acabam contribuindo para a melhora nesses desafios. A questão do fosfosal já é o nutricional, né? Com certeza. Qual o benefício e a vantagem da utilização? Ele vem para complementar a mineralização, que a gente vê que a grande maioria dos pecuaristas já utilizam uma mineralização oral, porém a gente acaba tendo muitos desafios nessa questão de mineralização oral, né? Que aí a gente tem questão de hierarquia dos animais, tem vaca dentro do mesmo lote, tem vacas que acabam ingerindo mais da mistura mineral. Outras menos, né? Com certeza, e aí essas que ingerem menos geralmente acabam ficando com os resultados comprometidos. Outra questão importante também é a questão de coxo, questão de fornecimento, esse manejo todo de fornecimento de mineral, muitas vezes ele acaba comprometendo o resultado final. E aí que entra o fosfosal, que daí é um produto injetável, que a gente consegue garantir que todos 100%. os animais 100% injetável, absorção 100%. Então a gente tem vários minerais importantes, tanto para a questão de ganho de peso, conforme o Bruno destacou, quanto para a reprodução, que também impacta bastante nesses resultados finais de melhor taxa de prenhez e, consequentemente, melhor natalidade, melhor taxa de natalidade. Certo, você falou em desafio nutricional, de manejo, mas tem reprodutivo também, né? E tem produto para... Com certeza. Na verdade, a gente tem muitas doenças reprodutivas, então a gente estima, daquela conta que eu fiz, de 100 vacas, 30 vacas não pariram. 10% a gente estima que seja desafio nutricional, 10% manejo e outros 10% em desafio sanitário, que daí envolve as doenças reprodutivas, que aí são bastante conhecidas já pelos pecuaristas. Quais as mais conhecidas? IBR, BVD, leptospirose, campylobacter, brucelose. Aí a gente tem uma vacina que ela pega as 4 principais, IBR, BVD, leptospirose e campylobacter, que é a Bovigem Reptotal Selene. Bovigem, que é uma vacina destaque dos nossos produtos. A gente está conseguindo excelentes resultados aí na questão de natalidade, maior taxa de natalidade. Então, isso compensa a utilização, né? Compensa financeiramente, que é o mais importante, né? O objetivo é a gente utilizar uma tecnologia e essa tecnologia consiga dar um respaldo financeiro a ponto de pagar a tecnologia e ainda conseguir um ganho extra.
A Bovigem, a vacina, ela tem que ser dada em que período? A gente recomenda antes da estação de monta, antes de emprenhar o animal, seja estação de monta, IATF ou transferência do embrião, independente de qual seja a tecnologia utilizada na fazenda, é recomendado fazer 30 dias antes da estação de monta, o reforço no D0, no caso de primo vacinados. Já vacas de leite, como a gente não tem uma estação de monta, a gente está recomendando de 4 em 4 meses para todas as vacas, no caso, todas as vacas produtoras em reprodução em fazendas de leite. E corte daí antes da estação de monta. Tá certo. Obrigada pelas informações. Eu que Mais uma agradeço a vez, oportunidade. agradeço também a presença aqui no Pecuária BR e sucesso para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Zaidan? 6h23, no quadro Tecnologia e Produção, que você vai ver agora, a repórter Kylie Rodrigues mostra como foi a participação de pesquisadores do GenePlus, que é o programa de melhoramento, melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte, num evento técnico realizado recentemente em Nova Zelândia. Acompanhe. Considerado o principal evento científico do mundo na temática de genética aplicada à produção animal, o Congresso reúne os principais pesquisadores da área a cada 4 anos. Nós apresentamos um trabalho relativo a comportamento animal. Então, qual é o animal que torna-se mais eficiente, aquele que visita mais o coxo ou que não visita mais, quanto tempo que ele demora no coxo, se ele vai ao coxo sem ter consumo, como é que é o consumo dele, né? E o que mostrou que o animal que vai menos ao coxo, mas permanece ingerido mais, é um animal mais eficiente. Nós levamos o trabalho sobre a parte de consumo e eficiência de água, né, e alimentos, mas o pessoal, houve uma forte discussão ligada à parte de resistência a doenças e parasitas. Com a intenção de ampliar o conhecimento, a oportunidade propicia a troca de experiências nos projetos futuros. E deu para perceber, primeiro, que a gente não está no mesmo nível que eles. Os problemas que eles têm, né, em relação à coleta de dados e avaliações genéticas, são os mesmos que a gente tem. O que se dá para observar que assim, o nível de recursos é diferente. Eles conseguem fazer, não diferente, talvez as mesmas coisas em menor tempo, porque têm recursos. A gente apresentou lá um trabalho que a gente desenvolveu aqui na prova de avaliação de desempenho do Nelore, com o intuito de verificar a possibilidade de redução do tempo de prova para 35 dias. Existem trabalhos na literatura que apontavam aí para uma duração de prova de 70 dias, o pessoal trabalhou um pouco nisso e conseguiram reduzir o tempo de prova para 56 dias. Então, o que a gente sugeriu é que com o procedimento de coleta de pesagens diárias, né, na verdade contínuo, você tem aí uma média de 3,5 pesagens por animal por dia, com essa balança na entrada do bebedouro, você consegue ter uma estimativa da taxa de ganho aí pela técnica da regressão, que tem uma precisão muito alta. Então isso permite com que você realmente reduza esse tempo de prova para 35 dias sem perda na eficiência do cálculo da conversão alimentar ou do CAR. Kylie Rodrigues para o SBA. 6h28 no horário de Brasília. O nosso destaque agora é o encontro de confinadores que vai acontecer em Ribeirão Preto de 17 a 20 de abril. Portanto, daqui pouco menos de um mês. A realização é da Scott Consultoria e conta com o apoio do Canal do Boi, emissora do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Acompanhe o convite do diretor da Scott Consultoria e organizador desse evento, o Alcides Torres. Olá, eu sou o Scott e estou aqui para convidá-los para participarem do encontro de confinamento e recreadores da Scott Consultoria, que acontecerá do dia 17 ao dia 20 de abril. Do dia 17 ao dia 18 é o encontro de recreadores, do dia 18 ao dia 19 é o de confinamento
E no dia 20 nós teremos um dia de campo. E nesse dia de campo nós teremos várias oficinas de conhecimento e você aproveita todo esse embalo, né, para a gente aprender um pouco, sair com um monte de dúvida e trocar experiências e conhecimento. Vejo vocês lá e um forte abraço. E falando em evento, no mês de agosto tem leilão com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi, o leilão da Tulipa Agropecuária. Vamos saber como estão os preparativos desta oferta. O Zaidan conversou sobre esse assunto com o titular da Tulipa Agropecuária, Rodrigo Briner, durante o encontro da Coan Consultoria em Ribeirão Preto, São Paulo. Neste encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, eu converso com o Rodrigo Briner, titular da Tulipa Agropecuária, que já se prepara para o leilão do dia 4 de agosto, com transmissão à tarde, será num sábado, pelo Canal do Boi, com realização da Central Leilões. O cardápio que eu soube está super recheado, 250 reprodutores Nelore. É isso aí, Zaidan. Nós, mais uma vez, né, desde que a gente inaugurou o nosso recinto de leilões lá na Fazenda, né, esse vai ser o terceiro ano que a gente vai estar realizando o leilão, não só presencial, mas também com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Para nós é um privilégio, já estamos no 9º ano de parceria com o SBA aí, já são 9 leilões e que isso perdure por longas e longas datas. E agora a gente vem com uma novidade, a gente estava fazendo o leilão de dia de semana, né, Zaidan? Sempre era numa quinta-feira, meio de semana, e agora a gente vai estar levando o leilão para um sábado à tarde, às 14 horas, horário de Brasília. E funcionando tradicionalmente da mesma maneira. A gente recebe os nossos clientes lá, que acabam chegando no dia anterior, que antecede ao leilão, né? Tem uma turma boa que está acostumada a se hospedar lá em casa. Geralmente ficam lá 40, 50 pessoas, é muita gente. Na verdade é uma festa, né, Zaidan? Os clientes acabam virando amigos, né? E gostam de ir sempre um dia antes, porque gostam de andar na fazenda, gostam de ver as vacas que são as mães dos reprodutores, gostam de ver os indivíduos que não viraram touro e que estão destinados ao abate lá na fazenda. Então esse ano, assim, atendendo aí a vários pedidos, nós vamos estar levando o leilão para o sábado à tarde e com certeza acho que vamos ter o mesmo sucesso. Vamos estar comercializando novamente 250 reprodutores. Este ano 100% genotipados pelo DeltaGen. Então, além da garantia da DEP tradicional, da DEP interina do programa, o cliente vai estar levando mais a confiança da DEP genômica, que vai aumentar a acurácia daqueles números que estão gerados pela DEP tradicional, né, que é em torno de 51%, 52%, para mais de 70% de confiabilidade. Essa DEP genômica, ela dá um pouco mais de certeza, ou muito mais de certeza, do potencial do reprodutor para suas crias. Podemos resumir assim? Nós podemos resumir de uma maneira bem simples. Nós temos uma prova genética daquele indivíduo, essa prova gerada dentro do programa do DeltaGen. Todos aqueles números que ali estão expressos têm uma confiabilidade na DEP tradicional de em torno de 51%, 52%. Quando a gente faz a genômica deste indivíduo, a gente eleva esta confiabilidade dessa prova, a certeza dessa prova, há um ajuste nessa prova para em torno de 72%, 73% de acurácia, ou seja, é uma acurácia altíssima, entendeu? Provavelmente a gente já está falando de uma acurácia de um indivíduo como se ele tivesse mais de 20 filhos avaliados dentro da base de dados de qualquer programa de melhoramento. Ou seja, ele não precisa ter filhos para ter essa confirmação? Não há necessidade de ter filhos, nenhum filho ainda. Tanto é que os reprodutores são reprodutores que vão estar entre 20 e 24 meses de idade e o cliente já vai estar levando para casa a confiança daquilo que está expresso ali em números. Pois é, então ainda faltam alguns meses para esse leilão, o Top Tulipa 2018, com 250 reprodutores, mas você com certeza já está preparando esses animais. Como é que está sendo o preparo do gado? O preparo é a seguinte maneira, a gente agora dia 15 de abril
todos os representantes, né, todas as fazendas que fazem parte do Deltagen, que são conectadas ao Deltagen, tem essa data limite para entregar a avaliação genética da safra. E depois o Deltagen tem até o dia 30 de abril para indicar os indivíduos para a gente que são os que irão ser candidatos ao SEIP. Aí, dia 1º de maio, começa a correria, né, Zaida? Nesse dia é o dia de apartar os reprodutores, escolher os melhores indivíduos, uma vez que a tulipa tem mais ou menos uns 700 reprodutores para serem comercializados por ano. Então, nessa data, a gente vai tirar os 700 prováveis candidatos, vamos escolher lá os 300 melhores indivíduos dentre os 700, aí a gente começa a fazer todo o exame tradicional, né, que a gente tem que fazer andrológico, sanitário, todos os exames, e aí esses indivíduos, por volta do dia 15 de maio, mais ou menos, eles entram no confinamento para receber um tratamento especial para no dia do leilão eles estarem mais apresentáveis e mais bonitos. Não adianta, se você comprar um presente sem ter um pacote, não é a mesma coisa, né, Zaida? Quando ele está embalado é mais bonito. Rodrigo Briner, titular da Tulipa Agropecuária. Fique à vontade para falar com o nosso público dos nossos programas para fazer o convite desse leilão. Eu mais uma vez gostaria de agradecer a abertura do SBA, uma parceria de sucesso que a gente tem com o Canal do Boi, Tulipa, SBA, e gostaria de convidar você que está aí na nossa audiência hoje para que venha conhecer o projeto da Tulipa. A gente faz tradicionalmente 2 leilões por ano, um leilão de fêmea, um leilão de machos, e a Tulipa sempre todo ano faz dia de campo, faz visitas assistidas, então entre em contato com a gente, pode ser através do site, através do nosso escritório, e a gente tem uma honra e o prazer de receber todos vocês lá na nossa propriedade para conhecer tudo aquilo que a gente acredita que faz de melhor para a pecuária brasileira. Obrigado. Obrigado a você, Zaida. Tá certo, dado o recado. Então, agora no mês de março, dia 4, tem leilão no Canal do Boi Top Tulipa Agropecuária. Bom, e quem investe em Hereford, Braford, investe também em qualidade de carne. E ela se destaca tanto no Brasil quanto no mundo. A afirmação foi feita pelo presidente da Associação do Núcleo Cara Branca do Paraná, que conversou com a nossa repórter Rosa Cabral. O nosso assunto agora é comentar da evolução das raças Hereford e Braford, na região do Paraná, uma extensão aí da Associação Nacional. E conte pra gente como é que está o mapeamento das raças aqui no estado. São mais ou menos 42 municípios aqui, que é a união de vários pecuaristas em prol dessas mesmas raças e em prol de uma pecuária de corte no Paraná cada vez mais forte. Quando se fala em dimensão geográfica, as duas raças se comportam em que regiões do Brasil? Então, o Hereford e o Braford foram vindos do Rio Grande do Sul, né? Numa condição climática lá. Vieram sendo adaptadas no Paraná e hoje, claro, a gente busca o Hereford como a raça-mãe para um cruzamento aqui dentro do Paraná, em locais mais planos, em lugar com boa fartura de comida. E o Braford já vem se destacando em condições severas. Inclusive a gente tem uma fazenda agregada nossa aqui, que as condições são bem difíceis mesmo. São áreas bem dobradas, um calor excessivo e pouca fartura de comida. E ele vem resistindo muito bem. E essas raças de corte, né, se destacando hoje um movimento nacional à procura de carne de qualidade, né? Precocidade, né? Animais sendo abatidos jovens com um peso de mercado. Marmoreio de carne, que vem trazer essa maciez que o mercado busca hoje, né? Então, basicamente, essas duas características são mais fortes, né? Que é um animal precoce, né? E por ter essa precocidade e maciez de carne. Quando se fala em cruzamento, o que essas duas raças oferecem? Olha, o cruzamento com o Hereford oferece uma precocidade a outros animais, uma qualidade de carne e também uma rusticidade que se adaptaria entre as duas raças. E o Braford já é um animal que já vem de um cruzamento, né? Mas com uma heterose muito grande e que se adapta com vários tipos de animais. Vacas que criam muito bem, tem animais, bezerros pequenos ao nascer
e que logo se desenvolvem muito, sabe? Então dá uma facilidade de parto muito grande, causa muito poucas percas e muito pouco desgaste essa fêmea. Fêmeas de muito bom leite, apesar de serem raças voltadas à pecuária de corte, mas que tem um bom leite também. Então são fêmeas fantásticas. E os machos, como que eles trabalham? Os machos muito vigorosos, né? Com uma precocidade, né? Já com 18 meses aí já estão trabalhando a campo, já formados, touros formados, né? E o Braford caminha muito, vai muito atrás da vaca. O Hereford um pouco com hábitos um pouco mais noturnos, né? Mas um animal que transmite muito, já num primeiro cruzamento com qualquer raça, ele transmite muito da sua genética. Qual é a mensagem que você deixa para o criador brasileiro, né, quando pensa em investir, por exemplo, nessas duas raças? Olha, Rosa, eu acho que o pecuarista no Brasil é uma pessoa, um profissional que acredita. Então, busquem informações sobre as raças para conhecer um pouco mais e acreditem que é um mercado que não volta atrás, é um mercado de qualidade de carne que se busca no Brasil e no mundo. E não há lugar no mundo melhor do que o Brasil para se criar gado. Que acredite na pecuária, passamos alguns momentos difíceis, mas é nesses momentos que a gente precisa acreditar. O Brasil é um país muito bom, seus pecuaristas são pessoas fortes e a gente vai vencer esse desafio. Tá certo, obrigada pela conversa aqui. Falamos um pouquinho mais sobre essas duas raças, não é, já de expansão na pecuária brasileira. Rosa Cabral, para o SBA. 20 para 7 no horário de Brasília, o agronegócio paulista apresentou queda nas exportações no primeiro bimestre do ano. Veja por quê com Gustavo D'Angelo. As exportações do agronegócio em São Paulo fecharam o primeiro bimestre do ano com queda de 10,4%, totalizando 2 bilhões 410 milhões de dólares. Com relação às importações, essas subiram 3,7%, somando 840 milhões de dólares. Movimento que provocou a redução de 16,5% no saldo comercial, em relação ao primeiro bimestre de 2017, que fechou em 1 bilhão 570 milhões de dólares. De acordo com pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, essa redução vem da diminuição das exportações do complexo sucroalcooleiro, principal item da pauta do agronegócio paulista, que no período analisado registrou quedas de 25% no volume e de 38,9% em valores. Ainda segundo os pesquisadores, o déficit do comércio exterior paulista poderia ter sido maior, caso não contasse com a força do agronegócio. O IEA também analisou os dados do setor a nível nacional. A balança comercial brasileira registrou superávit de 7 bilhões e 670 milhões de dólares no período analisado, com exportações de 34 bilhões e 280 milhões de dólares e importações de 26 bilhões e 610 milhões de dólares. No primeiro bimestre de 2018, as exportações do agronegócio brasileiro aumentaram 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 12 bilhões e 390 milhões de dólares. Já as importações do setor caíram 2,1%, somando 2 bilhões e 320 milhões de dólares. O superávit do agronegócio nos meses de janeiro e fevereiro de 2018 foi de 10 bilhões e 70 milhões de dólares, sendo 6,9% superior ao mesmo período do ano passado. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a curto prazo, o preço do milho tende a seguir pressionado no mercado. Isso por conta do atraso na colheita do grão. Sobre esse assunto, Walter Puga Júnior conversou com a diretora da Agrifato, Lígia Pimentel, que também falou sobre custo de produção e o atual cenário dos insumos. Acompanhe. Lígia, é sempre um prazer recebê-la aqui. Você faz parte já daquele grupo de entrevistados do SBA que constantemente participa dos nossos programas. Mas hoje vamos falar um pouco de agricultura. Você é especialista em pecuária, pecuária de corte, trabalha com pecuária, trabalhando com outras proteínas, mas acompanha produção agrícola. Milho tem preço forte e alta, recentemente uma leve baixa.
os preços do milho tendem a subir? A gente tende a ter preços firmes do milho, pelo menos até um esclarecimento melhor sobre a colheita da safrinha, né, Pulga? Então a gente tem, por exemplo, dentro do Centro-Sul, a gente tem 35% colhidos já frente a uma média histórica aí de últimos 5 anos de 45%. Então isso mostra que nós estamos aí atrasados e acaba deixando aí uma pressão sobre o que tem disponível no mercado para consumo, né? Então a gente tem um mercado pressionado que não tende a mudar muito fortemente aí no curto prazo, não. O que a gente tem, por exemplo, vem muita gente perguntar sobre a expectativa de o milho voltar para os patamares do começo de fevereiro, que foi uma forte alta aí do começo de fevereiro para cá. E a gente não tem tantas esperanças disso voltar para aqueles patamares por enquanto, não, né? Mas se a gente conseguir fazer um avanço dessa colheita mais ágil aí nas próximas semanas, a gente pode reverter um pouquinho esse cenário, não de maneira muito forte. Então nós temos um cenário esse ano de milho um pouco mais pressionado. Temos uma boa demanda para vir por aí. Como te falei, a gente está meio atrasadinho na colheita, acaba criando uma pressão. Então a gente tem um cenário um pouquinho mais complicado para esse ano, para quem precisa do cereal para fazer aí sua engorda. Aceleração de engorda é os de milho. Então assim, esse ano vai seguir na mesma linha. No ano passado ficou muito confusa essa projeção por conta de todas as intempéries aí que a gente enfrentou dentro do mercado, grandes incertezas, nenhum precedente em relação ao que a gente viveu antes para entender como ia se desenrolar, né, os grandes eventos aí de 2017. 2018 um pouquinho mais calmo aparentemente. Então, assim, acreditamos que os investimentos eles devem se manter, principalmente porque, apesar de ter apertado um pouquinho agora, nas últimas 2 semanas, preço do boi caindo, preço do milho subindo, a gente ainda tem possibilidade de margem. Então, isso deve manter os investimentos dentro da pecuária de corte, deve manter aí o consumo do milho ainda em alta. O que a gente vê como um problema para o vendedor de milho, para o produtor de milho, dentro da demanda, do cenário de demanda, é a questão da indústria do frango, né? O reajuste para baixo da produção de frango como resposta a preços piores, ele diminui a demanda. E o frango a gente sabe que vem tirando uma fatia grande da produção de milho internamente. Então isso que a gente tem em relação ao problema para escoar a carne de frango para o mercado internacional, que eu imagino que deva se reverter aí relativamente rápido, porque a gente tira como base do que aconteceu com a carne de bovina no ano passado, deve trazer seus efeitos aí nos próximos meses enquanto isso não acontece. E se não acontecer, se tivermos maiores complicações, fica mais difícil ainda escoar essa produção dentro da produção de milho dentro da de frango, né? Então nós temos aí uma complicação a mais dentro do cenário de consumo de milho aí interno focado na indústria de frango. Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel. Lígia Pimentel é especialista, né? Muito conhecida no mercado de pecuária. Portanto, acompanha a produção agrícola que se destina, né, a quem trabalha com pecuária. Cuidado, produtor, de olho na informação. A Lígia já deu umas dicas. Daqui para frente, de olho no que vai ocorrer, porque pode ocorrer uma pressão sobre o mercado de milho. Passamos o recado? Passamos o recado, é isso aí. Agradeço a sua presença aqui, Lígia. Obrigada. Voltamos ao programa. Vamos saber como se comportou o mercado do milho nos últimos dias, na análise do Rafael Ribeiro. Olá, o mercado de milho está mais frouxo nessa segunda quinzena de março. Com relação aos preços na região de Campinas, nós vimos aí negócios no começo do mês por volta aí de R$ 42 até R$ 43 reais por saca de 60 quilos. Hoje a referência está mais próxima de R$ 41 reais por saca na região. A pressão ou esse mercado mais frouxo em função principalmente da maior oferta, pensando aí no avanço da colheita da safra de verão. Os números no Paraná nos mostram aí 41% da área de milho de verão colhida até o dia 19, segundo o DERAL, né, o Departamento de Economia Rural do Estado, e mais ou menos entre 50% e 60% é o que a Scott Consultoria estima já de área colhida de milho de verão, pensando aí na temporada atual 17 e 18. Então essa maior oferta e também uma menor demanda, pensando principalmente aqui no mercado interno, nessa menor movimentação, ajudou também, né, nessa pressão de baixa que a gente viu agora a partir da segunda quinzena de março. Então os preços caindo em São Paulo, também no Paraná e com menos força no Centro-Oeste, basicamente em função dessa maior oferta e também de uma demanda um pouco mais fraca comparativamente com fevereiro e primeiras semanas de março. Né? E com relação à segunda safra,
safra. Daqui para frente eu acho que é o ponto que deve ditar o rumo do mercado. Se a gente tiver alguma situação aí de quebra de produção ou alguma questão mais adversa de clima, a gente pode ter o mercado voltando a ganhar sustentação. Mas a princípio a gente deve ter um cenário de preços mais fracos, em curto e médio prazo, já também a partir aí de abril, maio, essa pressão de baixa podendo ganhar mais força, principalmente com a proximidade já da colheita aí em maio, junho, do milho de segunda safra. Então, aparentemente, a gente deve ter um mercado um pouco mais calmo, mas vale a pena manter a atenção e os olhares sobre a segunda safra de milho e o desenvolvimento das lavouras no campo. No Mato Grosso, a colheita, a semeadura já foi concluída aí agora nessa última semana de março, e no Paraná até o dia 19, segundo também ainda dados do DERAL, 93% da área de milho de segunda safra foi semeada. Então, manter a atenção e os olhares e também acompanhando aí como é que estão as previsões e os números relacionados à produtividade no campo do milho de segunda safra. E nesse acumulado de março, o milho segue em alta. Vamos até a São Paulo com a Sara, que tem os preços atualizados do milho. É isso mesmo, né, Sara? Milho em alta ainda, né? Isso mesmo, Renata. No acumulado do mês de março, a alta do milho no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que usa Campinas como referência, tem 4,74%. Então, de alta, o milho no acumulado de março no mercado físico brasileiro. Só que hoje, de acordo também com essas projeções aí da própria Scott Consultoria, o milho tem queda no indicador CPE. Ele passa de R$ 41,27 a saca de 60 quilos para R$ 41,06. É uma queda de 0,5% no dia, mas que, como a gente falou, no acumulado do mês de março, o produto ainda segue com uma alta significativa aí no indicador CPEA. No mercado futuro, hoje o milho também começou a apresentar preços mais baixos para os contratos mais próximos. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em maio, que apresentam um recuo de 0,34% para R$ 37,84 a saca no ajuste atual e 1 centavo acima nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho também têm queda hoje, com desvalorização de 0,35%. O valor da saca no ajuste atual fica em R$ 36,65. E os contratos com entrega em setembro, esses apresentam alta, uma valorização de 0,14% para R$ 34,60 a saca no ajuste atual, mas com uma queda de 10 centavos nos últimos negócios. Milho, portanto, em queda nesta terça-feira no mercado físico e também nos dois contratos mais próximos no mercado futuro, negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. E hoje a Agroconsult, a consultoria, divulgou a expectativa para a segunda safra de milho no Brasil, que deverá ficar em torno de 63 milhões de toneladas. São 6 milhões de toneladas a menos do que a safrinha de 2017. Os consultores da Agroconsult atribuem essa redução principalmente à perspectiva de menor investimento em tecnologia por parte dos produtores, em virtude do atraso no plantio e também de um maior percentual de lavouras semeadas no mês de março. Daqui a pouquinho eu volto para falar de suíno e frango e agora você fica com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. Ainda hoje aqui no Pecuária BR, Mato Grosso tornou-se o estado onde o boi tem mais carne no país. De volta agora com a previsão do tempo com Juliana Rezende para o centro-norte do país. Mais uma vez, as instabilidades tropicais seguem fortes nas áreas mais ao norte do país. E durante os próximos dias, a expectativa é de manutenção dessa chuva mais forte com risco para
para temporal. No decorrer dos próximos dias tem previsão de chuva que deve seguir mantendo o solo com bastante umidade, especialmente na região norte e interior nordestino. E durante os próximos 5 dias, até o dia 1º de abril, a chuva é bastante abrangente na região norte e também no litoral norte da região nordestina. Dessa vez tem previsão de chuva forte, acumulados que ficam entre 70 e 100 milímetros em apenas 5 dias. A situação é diferente no interior da Bahia, onde é o tempo mais seco que predomina. Durante a segunda semana, entre os dias 2 e 6 de abril, as chuvas mais fortes agora ficam localizadas entre o Amazonas e o Pará. E as pancadas seguem intensas, então a chuva segue acontecendo de maneira pesada. Os acumulados dessa vez alcançam até 130 milímetros em um curto período de tempo. No interior do Nordeste, a chuva ainda segue acontecendo, perde um pouco mais de intensidade, principalmente nas áreas mais ao norte da região Nordeste. Agora, no interior da Bahia, volta a chover aos poucos. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 11 de abril, as instabilidades tropicais se espalham pela região norte e também pela região Nordeste. Então, segue chovendo de maneira bastante significativa e intensa na metade norte do Brasil durante o começo do mês de abril. Essa expectativa é de seguir mantendo o solo com bastante umidade, beneficiando o crescimento dos pastos na região. 2 minutos para 7 no horário de Brasília, agora a agenda de negócios. Neste sábado, 2 da tarde, o canal do Boi transmite o 3º leilão virtual da agropecuária Continental e seus convidados. Oferta de genética Nelore e também da raça Angus. Realização Central Leilões. João Campo. Olá, você que acompanha aqui a grade de programação do SBA. No sábado agora, dia 31, último dia de março, nas vésperas da Páscoa, teremos uma oferta muito especial. É a Agropecuária Continental que, em mais um leilão fechado com sua genética, traz 2.500 bezerros de gado de corte. Todos eles cruzamento industrial ou Nelore, tudo com aquele padrão dessa que é a segunda melhor produtora de gado de corte do Brasil na última eleição da revista Dinheiro Rural. A Continental tem um trabalho muito forte aqui no Bolsão Sul-Mato-Grossense e nesse sábado, repetindo dia 31 de março às 14 horas, no canal do Boi, terá uma oferta de 1.000 bezerros da sua própria marca e de mais 1.500 bezerros de seus parceiros, convidados e detentores de um trabalho muito semelhante. Dentre os animais meio-sangue Angus, eu quero destacar que são 100% produtos de inseminação artificial. Pedi para o Fábio voltar um lote de bezerros meio-sangue, porque eu quero até apresentar um pouco mais dessa mercadoria. A Continental, quando vai escolher os touros da inseminação, busca no sumário norte-americano de Angus, maior berço não, mas talvez o berço da genética mais influente do Angus no mundo. Animais de bom desempenho para acabamento de carcaça, para ganho de peso, fertilidade. Então ela pauta no sumário da American Angus Association a seleção dos touros, os quais serão utilizados na estação de monta, e por IATF produz esses bezerros que nós vemos aí. Bezerros que desmamam na casa de 250 a 300 quilos de peso, exclusivamente a pasto. Olha que lote de fêmeas espetacular que o Fábio mostra aí para gente. Ponto importante dos bezerros meio-sangue Angus que a Continental vende. Animais serão registrados, ou seja, animais que têm a isenção, principalmente nas fêmeas, né? Animais que têm a isenção do ICMS para atravessar barreiras interestaduais. Então é um gado com procedência muito boa, um gado de biotipo muito forte, a genética é primorosa e, além de tudo, tem esse plus comercial. Teremos machos e fêmeas de cruzamento, produtos meio-sangue Angus. Pode voltar a imagem daquela vermelha, Fábio, porque nós temos, além de tudo, animais cruza Brahma. A gente sabe que, para quem faz a terminação, esse gado de cruzamento com Brahma é um estouro. Nós temos animais 1/4 de sangue e animais genética Nelore fechada da Continental. Ele que utiliza-se de reprodutores PO no repasse da sua vacada. E olha o padrão da bezerrada baia que é a Continental. Aqui, no caso, nós temos animais que a gente costuma chamar de 1/4 de sangue. Em mães meio sangue Red Angus, às vezes meio sangue Brahma, eles voltam Nelore e produzem esse animal. Dá uma olhada no biotipo, a carcaça, a força que tem esse gado. Então, vale lembrar que serão 2.500 animais em oferta, 1.000 animais, desculpe-me, por conta da Continental, e mais 1.500 animais dos seus parceiros, produtores de bezerro de qualidade no Bolsão do Mato Grosso do Sul.
Quero lembrar ainda, como eu já disse, enfatizo, teremos machos e fêmeas e teremos também animais desde mais jovens, vocês viram vários lotes de bezerros de esmama, até animais mais erados, novilhada para entorar na próxima estação. Teremos também lote de vaca magra para quem quer engordar. Teremos uma oferta de uma boiada de cruzamento de mais de 12 arrobas. Essas imagens nós ainda não temos porque o pessoal está filmando. Então vale lembrar para que vocês acompanhem ainda diariamente o nosso site, porque novos lotes serão adicionados ao leilão da Continental Agropecuária. Não percam, fique ligado, é no sábado agora, dia 31 de março, a partir das 14 horas, no canal do SBA, no canal do Boi. Eu fico por aqui agora, muito obrigado a todos, uma boa semana, tchau, tchau. Tá certo, dado o recado, João Campo, direto de Araçatuba, nos estúdios da Central Leilões. Eu aproveito a oportunidade para fazer uma correção. Eu disse que o leilão Top Tulipa Agropecuária aconteceria no dia 4 de março, mas a data correta é 4 de agosto, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. Não perca! Voltamos então a São Paulo com a Sara, agora com os preços do suíno e também do frango, né, Sara? Isso mesmo, Renata. E o jogo virou hoje no indicador CPEA. Agora o preço do suíno tem elevação, enquanto o preço do frango cai nesse mesmo indicador. Eu vou começar destacando o preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina. Como eu falei, tem alta hoje, passa dos R$ 2,92 para R$ 2,93. É uma leve alta, mas que já ajuda a amenizar a queda no acumulado do mês de março para o suíno vivo no estado de Santa Catarina, que agora registra uma desvalorização de 3,62% no acumulado do mês. Como eu também já antecipei, então, o preço do frango hoje cai bastante no indicador CPEA para o estado de São Paulo, passando de R$ 3,23 o quilo do frango congelado para R$ 3,18. É uma queda de 1,5% no dia e também de 1,5% no acumulado agora do mês de março. O frango que vinha em alta no acumulado do mês, chegou a ter alta acima dos 3%, agora apresenta uma queda e é ainda impactado principalmente por essa queda de hoje no mercado, no atacado de São Paulo, o preço do frango congelado. Antes de devolver o sinal para Campo Grande, de chamar as cotações atualizadas em todo o Brasil, um destaque da Agência Estado na tarde de hoje, falando que a África do Sul autoriza a importação de subproduto de aves do Brasil. As autoridades sanitárias do Ministério da Agricultura da África do Sul aprovaram um certificado internacional das exportações brasileiras da farinha de sangue de aves, que é um subproduto utilizado pelo país na alimentação animal. Segundo a nota divulgada pelo Ministério da Agricultura brasileiro, a medida vai em linha com uma das estratégias da pasta, que é justamente levar os subprodutos de origem animal do Brasil para o mercado internacional. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi, e agora você fica então com as cotações atualizadas de suíno e frango em todo o Brasil. A produção de carne bovina no estado de Mato Grosso teve crescimento em 2017. Isso mesmo em um ano de instabilidades. É o que aponta relatório do IMEA. Acompanhe. Dados divulgados pelo IBGE mostram que em 2017 foram produzidas 7.670.000 toneladas de carne bovina, alta de 4% em comparação a 2016, quando foram produzidas 7.360.000 toneladas. Mato Grosso também apresentou alta de 5,6% na produção. O estado atingiu 1.280.000 toneladas, o que representa 16% da produção brasileira. Este é o segundo maior valor de uma série histórica. Segundo o IBGE, Mato Grosso também obteve um bom resultado em relação ao peso médio da carcaça no ano passado. Com o número de vacas abatidas crescendo 21% em relação a 2016, era de se esperar uma queda no peso médio de abate e, em consequência, uma quantidade menor de proteína gerada. Mas não foi isso que aconteceu
e o Estado observou o peso médio da carcaça dos bovinos aumentar 0,6% no comparativo anual, chegando a 17,78 arrobas por cabeça, e assim bater recorde pelo terceiro ano consecutivo. Com esses números, Mato Grosso ultrapassa São Paulo e tem o bovino que mais gera carne no país, destacando-se assim em âmbito nacional na produção e nos avanços da produtividade. Segundo o boletim semanal de bovinocultura do IMEA, a arroba do boi gordo seguiu reagindo e obteve uma valorização de 0,47% na semana de 19 a 23 de março. Mas o mesmo não aconteceu com a vaca gorda, que teve desvalorização de 0,35%, fechando a R$ 123,87 a arroba. O bezerro de ano apresentou alta de 0,73%, cotado a R$ 1.226,90 a cabeça. Visto que o bezerro de ano apresentou elevação maior do que a do boi gordo, a relação de troca caiu 0,25%. Ficou assim, um boi gordo para 1,85 bezerro. Estou aqui com o João Pedro, mas antes uma correção. Você viu na tela escrito que houve valorização de preço na arroba da vaca, de 0,35%. Ao contrário do que foi dito no áudio que você acompanhou também. O correto é o que está no áudio, ou seja, para a vaca, na semana de 19 a 23 de março, houve desvalorização de 0,35% na arroba. Boi subiu. João, é surpresa para você, Mato Grosso, ter o bovino mais pesado, o boi que mais gera carne do país? Não, Mato Grosso hoje o agricultor está entrando na pecuária e o pecuarista está entrando na agricultura. Acho que as duas coisas são extremamente positivas para o Estado. O Estado hoje tem um volume muito grande de milho. Agora também tem DDG, que é o resíduo na produção de etanol a partir de milho. O confinamento está aumentando, o semi-confinamento também. Aquele produtor que fazia integração agricultura e pecuária, especialmente em solos mais fracos, em solos mais arenosos, está segurando, fazendo pastagem mais tempo, não é apenas no ano, ele fica 2 anos com braquiária para depois voltar com soja. É uma operação ganha-ganha, ele ganha na pecuária e ganha na soja. Ou seja, é um estado que nós comentávamos antes de entrarmos no ar, que Mato Grosso vai ser maior que a Austrália, já. Ele tem um potencial para chegar a 35 milhões de cabeça, ele tem condições climáticas agroecológicas muito superiores à Austrália. A Austrália é um país que sofre com seca, deserto, falta de água, ao contrário de Mato Grosso, que tem tudo isso e tem gente capaz. Então, o Brasil depende cada vez mais do Mato Grosso, tanto na exportação de grãos, o maior produtor disparado no Brasil hoje, como também na pecuária. Então, a pecuária no Mato Grosso, que é o maior rebanho do Brasil, 16% da carne brasileira já é produzida lá, e também o uso de tecnologia. IETF já é uma coisa que está ficando comum lá, grandes fazendas, IETF já veio para ficar. O cruzamento... A IETF que é a inseminação artificial em tempo fixo. Então, usa-se muito sêmen de raças europeias, especialmente o Angus, manda para o abate o macho e a fêmea, e aí vem aquela questão do aumento de peso, né? Tanto o macho como a fêmea são mais pesados e aumenta a média 17,74, se me falha a memória, de arrobas. 17,78 arroba por animal, ou seja, um boi de mais de 20 e uma vaca com mais de 15, com certeza absoluta. O outro número que aparece na estatística, e o IMEA divulgou, acho que essa semana, o aumento significativo do abate fêmeas, né? 21% a mais que o ano passado. Isso é fruto daquela retenção que houve de 2014 até 2017, em que o Brasil aumentou em quase 8 milhões de cabeças o rebanho, segurou a fêmea, aquela novilha que ia para o açougue foi para a cria, o preço estava bom do bezerro. O preço do bezerro estava muito bom. Né? Agora está desovando isso, está voltando para o abate. Então, esse ano, 2018, vai ser um ano que vai ter que ter um incentivo ao consumo de carne. Se a economia crescer os 2,7,
Isso pode ser, usando aquela regra que cada 1 ponto percentual no PIB representa 2% a mais do consumo de carnes, pode ser que a carne bovina aumente uns 3 anos, comece a chegar aos patamares que já chegou, que era os 40 quilos por habitante ano. O que vai bem é a exportação, é uma válvula de escape muito boa. Esse mês de março, por exemplo, nós mostramos essa semana os dados do MDIC, mostrando um potencial de chegarmos a 117 mil toneladas, ou seja, 20 mil a mais que o ano passado. No mesmo mês. Agora, no mês de abril, então, essa diferença deve se mostrar bem mais ampla, já que abril do ano passado foi um desastre do ponto de vista da pecuária, operação carne fraca, países que suspenderam as importações e deu aquele quiprocó que nós já falamos bastante vezes aqui. Agora, abril, então, se a exportação está bem, a economia brasileira começar a melhorar e também isso representar um aumento de consumo, tranquilamente absorve esse possível aumento de oferta de gado em função da retenção que houve de fêmeas. Agora, João, é importante a gente destacar as lições que a pecuária brasileira precisa aprender com o mato-grossense. É uma lição que não foi gerada da noite para o dia, bem verdade. Isso não aconteceu num passe de mágica. Teve um trabalho, começando pela agricultura, ocupando terras na década de 70 para cá, quer dizer, grandes municípios hoje do Mato Grosso têm 40, 50 anos de emancipação, são municípios... Até menos, né? Até menos, muito novos, mas já bastante produtivos. O que chama atenção, Zé, é a qualidade da administração pública nesses municípios. Você vê esse município, Lucas, Campo de Júlio, Sinop, todos eles, você vê uma qualidade na administração pública. São municípios que hoje têm um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, dos melhores do Brasil. Você tem escola que ensina o aluno, não fazem lavagem cerebral, política ideológica, eu ensino. O aluno aprende matemática, português, o que tem que aprender. Você vê um saúde, se não é uma excelência, pelo menos é muito melhor do que a média nacional. Então você vê esses municípios e o que a gente lamenta é que hoje está circulando na internet um discurso meio louco do seu Stedley, ele criticando a agropecuária, que não paga imposto, não sei o quê. Ao contrário, quem segura a economia, e Mato Grosso é um exemplo clássico disso, é o produtor rural. É o cara que gera emprego, põe alimento, compra máquina, compra isso, compra eletrodoméstico, ele ativa a economia. Nessas cidades, você vai nessas cidades, todos os polos do Brasil de agricultura, Cascavel, Maracaju, Uberaba, Uberlândia, no Minas Gerais, todos os polos, você vê uma economia ativa. Por quê? Porque o agricultor e o agropecuarista, eles injetam, né? Injetam e reinvestem. O dinheiro que esses caras têm, eles estão reinvestindo permanentemente. Aliás, é um problema do agricultor, é esse, ele não aguenta ver dinheiro no banco, ele já vai comprar uma máquina, vai comprar mais calcária, vai fazer... Então, isso é diferente dos outros setores da economia brasileira. O índice de investimento do Brasil é vergonhoso, 15% do PIB, mas em compensação no setor rural, não. Ganhou dinheiro, ele vai comprar mais máquina, vai investir na fazenda, ele valoriza aquilo que é o seu local de produção, né? Então, isso é importante. Em Mato Grosso é isso. A integração está entrando muito forte no Mato Grosso, o semi-confinamento, confinamento, IATF, ou seja, todas essas tecnologias que nós mostramos o dia inteiro aqui no canal, adotam, ou seja, estão sendo adotadas. Isso é bom para a pecuária, é bom para todo o Brasil, é bom para divulgar a carne. E um detalhe importante, uma outra coisa que sempre estamos reclamando que não tem, é a união da cadeia da carne. Eles montaram o Instituto da Carne lá no Mato Grosso. Instituto, é verdade. O Luciano, até que é um amigo nosso, foi um dos primeiros coordenadores do... Luciano Bacari, que hoje é superintendente da Acrimate. Então, o que eu fiz? Juntaram todos os elos da cadeia, eles podem quebrar o pau em termos de preço, em termos de briga lá, mas na hora de trabalhar na imagem da carne de Mato Grosso, tanto no mercado interno brasileiro como para o mercado externo, e aí o importante mercado interno, nós fomos desse seminário da COA lá em Ribeirão Preto, a gente conversando com o pessoal de frigorífico, falou, a carne boa produzida no Brasil, a carne premium, ela não é exportada, ela fica no mercado interno. Há um nicho... O grande cliente da carne
E também da carne nobre. Da carne que vale mais, né? Que o contrafilé, filé, as carnes de prêmio. Então, o Mato Grosso está fazendo isso. E com razão, ótimo, parabéns para eles. É muito bom essa iniciativa deles de mostrar a carne dele, criar um selo, uma grife, carne de Mato Grosso, que é boa. Obrigado, João. Bom trabalho. Pecuária BR de volta. E você, quer começar o dia bem informado? Segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, horário de Brasília, coladinho o Café com Boi, tem Bom Dia Produtor aqui no canal do Boi. E para saber os destaques desta quarta-feira, direto da redação, Adriano Edival. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite ao Zaidan. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão acompanhando o Pecuária BR agora pelo canal do Boi. Daqui a pouco nós temos o Da Batida do Martelo, aonde nós destacaremos os principais eventos que estarão movimentando a pecuária nacional, o leilão da Fazenda Continental que acontece no próximo sábado. Você é o meu convidado especial, nós estaremos juntos. Mas eu quero adiantar a você também, inclusive, nossa equipe aqui na redação está terminando os últimos preparativos para o Bom Dia Produtor que começa amanhã logo cedo, a partir das 7 horas. E amanhã nós vamos conversar, inclusive, com a doutora Gabriela Giacomini. Ela vai falar de uma taxa de prenhez do Montana, uma taxa quase acima de 80% na IATF. É isso mesmo, essa raça que veio chegando. Nós vamos realizar 2 leilões, na verdade são 3 leilões aqui pelo canal do Boi e um dia de campo, falando exatamente do Montana no decorrer de 2018, assuntos que serão abordados amanhã no bate-papo, na entrevista com a doutora Gabriela Giacomini. Nós vamos falar também sobre a agricultura familiar, que agora está sendo estruturada, recebendo equipamentos, será assunto que nós vamos abordar amanhã dentro do Bom Dia Produtor. Nós abordaremos também, inclusive, nós vamos trazer informações para vocês sobre Brasília, Mato Grosso, Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre o abate bovino no país, que teve um acréscimo próximo a 4% em comparativo com 2017. São alguns detalhes que nós vamos abordar amanhã dentro do Bom Dia Produtor e, obviamente, falando das oportunidades de investimento, falando das oportunidades de negócio. Vem aí Precoce Total, Semana Guzeraitê. Você não pode perder. Sabe por quê? Porque o Bom Dia Produtor de amanhã, que está sendo preparado aqui por nossa equipe de redação, ele é feito exclusivamente para você, produtor. Volto com você, Renata, Zaidan, obrigado pelo espaço. Tá certo, Adriano. Então, é às 7 horas, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. Zaidan? Legal, 7h21, vamos voltar a São Paulo com a Sara Kirchhoff. Agora, os preços do bezerro e do boi gordo negociados nesta terça-feira. Sara. Isso mesmo, Zaidan. Terça-feira de preços mais altos para o mercado pecuário e eu começo destacando o bezerro no indicador CPEA, que hoje sobe de R$ 1.202,09 para R$ 1.206,60 aí no estado de Mato Grosso do Sul. É uma alta de 0,38% no dia e agora bezerro tem alta também no acumulado do mês de março, que é de 0,11%. A arroba do boi gordo no estado de São Paulo está 10 centavos mais alto do que a gente viu ontem e hoje aparece então por R$ 144,00 a arroba do boi gordo no estado de São Paulo. É uma leve alta no dia, mas que acaba diminuindo a queda do boi gordo no acumulado do mês de março, que agora passa para 0,79%. No mercado futuro, o boi gordo também apresenta preços mais altos nesta terça-feira. De olho na tela, contratos com entrega em março em alta de 0,17%. E com essa alta, a arroba que no ajuste anterior vinha em R$ 143,60, hoje sobe para R$ 143,85, caindo aí 15 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em abril não tem variação hoje, permanecem então em R$ 143,00 a arroba, com uma alta de 50 centavos nos últimos negócios. Enquanto os contratos com entrega em maio avançam 0,6% para R$ 142,60 a arroba no ajuste atual, caindo 10 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, que é o mês referência para o mercado do boi gordo, tem uma alta de
de 0,34%. Com isso, o valor da arroba, que no ajuste anterior aparecia em R$ 147,60, hoje salta para R$ 148,10 e sobe ainda mais nos últimos negócios para R$ 148,65 o valor da arroba nos últimos negócios para o mês de outubro. Terça-feira positiva para os preços da pecuária. E de acordo com o analista de safras e mercado, agora os frigoríficos começam a testar o mercado de uma maneira mais efetiva. Zaidan, devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você. Obrigado, Sara. Renata. Antes das cotações, com a apuração feita pela Scott Consultoria, vamos de mercado de reposição, vamos saber como fica a relação de troca boi gordo com gado de reposição nas praças do norte do país, começando pelo estado do Tocantins. Segundo a Scott Consultoria, boi magro hoje valendo R$ 1.640 a cabeça. Com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro no estado do Tocantins, 1,5 garrote, hoje cotado a R$ 1.380 e 1,9 bezerro, cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.140 a cabeça. Próximo estado com relação de troca, agora Rondônia. Com o boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, 1,7 garrote, hoje valendo R$ 1.320 em Rondônia, e 1,9 bezerro, hoje cotado a R$ 1.150 o bezerro no estado de Rondônia. E por fim, relação de troca no estado do Pará. Com o boi gordo no Pará é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.630, 1,6 garrote, com a cotação de hoje R$ 1.340, segundo a apuração da Scott Consultoria, e 1,9 bezerro. Com boi gordo é possível comprar 1,9 bezerro, hoje cotado a R$ 1.170 a cabeça. Zaidan. Vamos conferir os preços do boi gordo desta terça-feira. A gente sempre explica que os números que você vai ver são de uma boiada comum. Significa que quem ofertou, quem negociou com a indústria uma boiada de melhor acabamento de carcaça, com melhor logística, teve uma valorização. Recebeu a mais pela arroba. Vamos começar pela região sul do país. Eu vou pedir ajuda para a Renata para saber se houve variação de preços aí, Renata, no sul. Teve sim, Zaidan, R$1 no oeste de Santa Catarina. Nas demais praças, tudo igual, Zaidan. Vamos para outra região, então? Região norte. Região norte. Na região norte teve queda de R$ 2,00 no sul do Tocantins. Vamos para outra região, então? Região Nordeste agora. Sem variação, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, portanto, preços sem alteração nesta terça-feira. São preços à vista, livres de fundo rural. Goiás e Mato Grosso do Sul. Agora, a região centro-oeste do país teve alta de R$ 1,50 em Goiânia, Goiás, apenas, Zaidan. Nas demais praças, preços estáveis. E no Mato Grosso, como é que ficaram os preços? Preços estáveis também, segundo a Scott Consultoria, o preço sem alteração para o boi gordo à vista. Para a gente fechar, as cotações de uma boiada comum na região sudeste do país, Renata. Finalizando, então, região sudeste, Zaidan, sem variação também, segundo a apuração da Scott Consultoria desta terça-feira. Legal. O Pecuária BR fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo canal do Boi. Nós voltaremos amanhã às 6 da tarde, no horário de Brasília, aqui pela emissora do SBA. Mas eu, mais cedo, 7 horas, estarei com a Juliana Casanato e o Adriano Edival no Bom Dia Produtor. Boa noite, Renata. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia nesta terça-feira. Eu volto amanhã, a partir das 18 horas, horário de Brasília, eu e o Zaidan no Pecuária BR. Mas agora você fica com o Adriano Edival na batida do martelo. Até amanhã. Tchau, tchau.